O planeta está doente. Planeta Terra, vamos abraçar este planeta porque está muito doente. Olá, gente. Estamos entrando na segunda live que vamos falar de astros, astrologia, que é uma grande paixão minha, e o feminino. O que tem entre a astrologia e o feminino? Qual é a conexão da gente? Será que nós, mulheres, estamos mais alinhadas com o movimento do mundo, dos astros, da vida? Não sei. Aliás, sei, mas não sou competente para falar tudo isso. Mas tem uma pessoa que é a Patrícia Ungarelli, minha astróloga há mais de 20 anos. Deixa eu ver se ela já está aqui. Está. Astrologia para negócio. Seja bem-vinda, Patrícia. Venha diretamente de Portugal para as terras brasileiras. Olá! Que saudade de Olá! você! Tudo bem? Tudo, e você? Feliz Dia das Mulheres! Ah, também. Ai, meu Deus, tudo tão Gente, complicado. eu acho que eu tô com a cara desse tamanho aí na tela. Não tem problema. Você tá ótima. Olha Eu, só, gente. eu vou tirar os comentários um pouquinho, mas daqui a pouco eu continuo. Eu só quero. Você viu que eu fiz o planeta Terra? Você Não não viu? vi! Na Não abertura da vi! live. Eu fiz com o planeta, porque eu sou uma pessoa dramática, né? Eu tenho que pôr um pouco de drama nas minhas coisas. E como a gente vai falar de planetas, como a gente vai falar de astros, como a gente vai falar do feminino e astrologia, Vênus e tudo, então resolvi ficar com o meu planeta Terra que está doente para abraçá-lo, para ele sentir meu amor feminino. Nossa, eu recebi um post tão lindinho. Outro dia até publiquei no outro Eu perfil. vi, foi Você viu? lindo, lindo. Lindo! Eu recebi isso ano passado, no início da pandemia. Aí publiquei e agora recebi de novo. Nunca achei isso tão atual, né? Um ano depois. A Terra Aí, na caminha e os outros astros, né? tão lindo aquilo. Nossa, fiquei emocionada. Eu falei, não, tem que compartilhar, tem que espalhar. Então mandei para todo mundo, É isso aí. cliente, pus no Instagram. É isso. Patrícia, então, Terra, fica um pouquinho aqui. Vamos começar a falar dos astros. Antes de você começar a falar, eu quero dizer para vocês que eu faço consultoria profissional com a Patrícia há uns 20 anos. É, avaliação dos meus mapas, mapa natal, mapa não natal, mapa tudo e mapa Mapa, profissional né? principalmente. E a Patrícia já falava desde antes da pandemia que a gente ia ter a conjunção, que a gente ia passar por muitos, né? Uma carga gigantesca jamais vista. Sim. Eu vou te falar, Patrícia, que eu acreditei, mas eu não acreditei que poderia ser desse jeito, como jamais vimos. Assim, eu, na minha história de Sim. mulher de 49 anos, eu nunca vi algo. Pensei que já tinha vivido algumas coisas, inclusive políticas, horrorosas, mas vemos piores ainda, né? Que Sim, comprometem sim. muitas vidas, né? E eu queria que você falasse um pouco deste movimento que ainda existe, de conjunções e tudo, e entrando no feminino, em Vênus, o que a mulher tem de proximidade com esse alinhamento do mundo e tal? Bom, primeiro o importante, né? Porque você falou bem, estamos no processo, né? E não é de um dia para o outro que acaba o processo, né? Hum, Esse que é um ponto importante na astrologia. Por quê? Porque a gente trabalha com os movimentos, né? E movimento é assim, a Terra demora um ano para dar todo o giro dela ao redor do Sol. E assim cada planeta faz isso num tempo. Então, quando a gente fala assim, processos astrológicos, isso é importante. Eu venho falando também nas lives para o pessoal entender que não é assim, um dia faz o aspecto, por exemplo, um dia tem a conjunção, no outro dia acabou.
né? Então, essa ideia de movimento, eu acho que é um dos conceitos mais importantes para a gente entender um pouco a astrologia, tá? Movimento, do mesmo jeito que a Lua faz isso, os movimentos, né? Das fases lunares, outra coisa super importante para a gente entender também. Então, esse movimento que você falou, que eu já vinha falando, tudo é porque a gente estava mapeando esses movimentos planetários e sabia que em 2020 era o momento que todo mundo ia se juntar. Aquilo que estava acontecendo, ou seja, lá em 2016, por exemplo, quando eu comecei a falar para os alunos, para todo mundo, é porque no céu já estava se formando essa conjunção, entende? E aí em 2020 a gente viu essa conjunção se tornar exata. É a conjunção que eu estou falando, é o Plutão com Saturno, depois juntou Júpiter, depois juntou Marte. Então nós tivemos o ano passado, quando explodiu todo esse processo, né? A gente teve aqueles 4 planetas juntos, onde eles nunca estiveram antes. Exato. No Não aspecto tiveram exato. antes na história? Você falou há 800 anos que, né, que Sim, tiveram. sim, sim. Ou seja, sim, sempre repete o movimento. A questão é quando é que ele repete. Movimentos no céu vão sempre repetir. O problema é que às vezes repete depois de 300, 400, 500 anos. Então, o movimento para ter esses 2 planetas, os 3 planetas juntos em Capricórnio, do jeito que foi, né? Fazia muito tempo, muitos séculos aí que a gente não vivia isso. Portanto, ninguém sabia o que era aqui, né? Que está vivo agora. Não tinham como entender o que podia ser. Mas a gente sabia que era drástico. Era isso que a gente falava, que era muito transformador, que era um evento de ordem tipo global, né? Uma coisa que pegava todo mundo. E do ponto de vista individual, a gente tem os mapas, cada um tem seu mapa, e portanto essas conjunções também aconteceram em algum ponto do mapa das pessoas, né? Então, do ponto de vista coletivo e do ponto de vista individual. A gente tem sempre que fazer esses 2 cenários, né? Porque o que tem do ponto de vista coletivo é o que é para o céu para todos. O que eu falo aí na live toda semana é o céu para todos. O que é individual é o que é esse céu para você. Então, nós também no nosso mapa temos ali aquele ponto onde tudo isso aconteceu. E o que isso significa, né? Significa a grande transformação que a gente está vivendo em todos os aspectos da vida. Então, quando a gente fala meio drástico, é porque, assim, não pediu muita licença para acontecer, né? Não teve aquela coisa de vamos devagar. Não, a coisa aconteceu, veio rápido, né? E exige novos comportamentos, o que não é nada fácil. Porque imagina, as pessoas estão acostumadas, a gente tem aí uma idade, mas tem gente que é mais velho que a gente, tem gente que, né? E já viveu bastante tempo dentro de um formato. Aí a vida fala assim, olha, agora sabe aquele formato que você viveu até agora? Tem que reaprender outra coisa. Não é muito fácil. É esse o lado drástico, né? Então não é muito fácil. Você tem E que ali. planeta que determinou esse Não, aprendizado? não tem, Maria, não tem. Não Não tem? existe um planeta. Isso é outra coisa importante. Você falou, que bom que você falou isso. Quando a gente também vê esses pontos, é importante entender que tem um contexto. Não tem como analisar a astrologia se não entender a visão sistêmica, né? Que a gente chama visão de conjunto. Então, lógico que existe o planeta Marte numa posição, o planeta Plutão numa outra posição, enfim, cada planeta ali está numa posição. Mas quando a gente analisa, a gente não pode analisar eles de forma isolada. Então, não existe um planeta que falou assim, ó, olha, eu cheguei aqui, sou eu que vou fazer isso com a humanidade. Não tem. É uma conjuntura. Então, analisar as conjunturas é um dos pontos mais importantes na interpretação. Seja do ponto de vista mundial, que é analisar momentos da humanidade, seja individual, que é analisar uma pessoa, o mapa. Então, Entendi. isso é outra coisa importante. A gente faz as partes, a gente analisa partes. Por exemplo, vou falar de Vênus hoje, né? Vou falar de alguns pontos no mapa que representam esse feminino, né? Mas não significa que o mapa todo não represente. Isso é importante, o mapa inteiro, por isso que não tem como isolar as informações, mas tem como estudá-las separadas. Isso é importante. Tá. A gente estuda tudo separado, mas a gente tem que entender tudo junto, tá? E Então, hoje todo eu mundo perguntei, participou. e quando eu falei com a Patrícia, ela mora em Portugal, né? Ela faz todo o trabalho dela hoje pela internet, ela é professora, ela tem cursos e dá aula para astrólogos, né, Paty? Sim, também. Forma astrólogos e tudo, e tá aí desde que eu conheço ela, ela faz isso, e hoje a gente vê, eu até ia te mostrar,
a Beats, a Skoll Beats, sabe? Aquela. É Beats, acho que é Skoll, né? Eu vou te mostrar, eu vou pegar depois. Lançou as Beats pequenininhas com os signos. Então, hoje tem os Olha só, esmaltes, tem as empresas as estão empresas, sim. entendendo o movimento do mundo e saindo um pouco de não acreditar, né? Porque, no fundo, a astrologia não é uma crença, né? A astrologia são Não, dados não. matemáticos cruzados. É um estudo, né? Então, se a gente pensar, né, o que é um estudo, quem começar a estudar, por isso que é uma grande carreira, viu? O pessoal que está afim, por exemplo, de estudar e transformar isso numa profissão, num trabalho, é uma carreira em ascensão, sim, né? Sim, Por quê? Porque é um estudo, né? E hoje em dia mais que tudo, porque as empresas estão recorrendo, já vi isso bastante. Camiseta, sabe, marca, coisas, a marca, por exemplo, colocar, associar com alguma campanha é, de signos. sim. É muito grande, né? E por quê? Porque as pessoas estão buscando, elas estão buscando o quê? Essas informações. Lógico que num primeiro momento é generalizado, é horóscopo, é a parte dos signos, mas depois as pessoas podem, e tem muita gente estudando, muita gente que não vai, Que por exemplo, ótimo. trabalhar com astrologia, está estudando. E isso que é Afinal, legal, entendeu? todo faraó tinha seu astrólogo, né? Todos. E vamos tirar isso um pouco do que a gente vê aqui no Brasil, né? Tem uma determinada pessoa que tem um astrólogo e ele é totalmente desacreditado, enfim, mas não é que ele, Sim, enfim, você entendeu, né? E sim, também espero sim. que as pessoas tenham entendido. Vamos lá. O que eu já tirei um pouco os comentários para eu conseguir ver você, porque senão eu não estou conseguindo, eu não sei o que é, eu não estou conseguindo. Para você falar um pouco desse lado, o feminino, o alinhamento, a gente mulher tá mais alinhada com o céu do jeito que tá, essas grandes mudanças ou Não vou dizer que a gente, mulher, por exemplo, está mais alinhado. O que a gente tem, que eu vejo que é uma grande diferença, e isso para mim é uma grande força, é um grande poder, é que assim, nós temos os nossos ciclos, né? A mulher, ela trabalha, ela vive muitos ciclos dela, principalmente com relação ao nosso próprio corpo, né? Então nós temos os nossos ciclos, então é a menstruação, depois a gravidez, é a menopausa. A gente já funciona muito ligado aos ciclos da natureza. O corpo da mulher já responde muito dessa maneira, tá? E na astrologia tudo é ciclo. Tudo é um movimento repetitivo. Né? Então, por que a gente tem o conhecimento astrológico? Porque foi observado durante milênios esses movimentos repetitivos e por isso que hoje é possível saber que tem lua nova, lua crescente, lua cheia e quando é que é a lua crescente, a lua nova e etc. Isso é pelo movimento repetitivo, só tem astrologia porque nós podemos medir os ciclos. Então, na minha visão, eu acho que a questão da mulher, dessa questão da força, é porque a gente tem uma facilidade, não que os homens não tenham, porque os homens também têm tudo isso no mapa. Tem Vênus, tem Lua, tudo isso está no nosso mapa, né? O mapa dos homens pensei também. que esses homens não tinham lua. A gente gosta dos aliados. Os, Não os tinham homens lua, também. tira Mas, a lua dos homens. Não. mas aí o que acontece? A gente, acho que por causa da questão do nosso próprio corpo, e eu acho que aí entra a questão dessa afinidade com os ritmos da natureza, nós temos mais facilidade, acho que, para absorver, para entender, vamos dizer assim, não é nem para absorver, é para compreender melhor essa repetição dos ciclos, né? Para a gente é mais fácil, esses humores, por exemplo, né? A gente fala de humor, humor é o símbolo dele é a lua no nosso mapa. Portanto, para você ver como a gente funciona muito ligada na questão dos humores, até por causa dos nossos hormônios. Que é uma coisa mais difícil para o homem entender. Ele não vive esse Não, ciclo. Eles não vivem. Então, como eles não vivem, eu acho, eu entendo que nós temos quando fala em alinhamento, a gente tá mais sincronizado. entendi. Mas está acontecendo um grande movimento também masculino de busca desses estudos também. Desse Então, entendimento desses ciclos, entende? E eu acho que isso é um momento da humanidade. Inclusive os valores, sim, questões mais claro, a gente não femininas, pode busca do dividir a feminino. humanidade em gênero, porque é um planeta inteiro passando pelas, né, básicas. Mesmas. Nós estamos aqui basicamente no mesmo. Eu sei que
pessoas parecem que não têm alma, mas enfim, mas a gente está lá no mesmo ciclo, Sim, vivendo as nossas sombras, vivendo a nossa luz, ou buscando a luz, entrando né, na sombra e achando a luz, consequência desse sim. sofrimento todo, né? Como que os planetas estão arranjados nesse 2021? Então, isso é uma coisa interessante porque nós estamos fazendo a live no momento de final do ano, né? Nós estamos agora, Ah, é 8 de verdade. março, nós estamos no final do ano de 2020, astrologicamente falando. Então a gente está na última etapa, vamos dizer assim, nos últimos dias do ano, né? Que começou em março de 2020. Então a gente vai entrar o ciclo agora de 2021. O ano mesmo, 2021, astrologicamente falando, quando o Sol ingressar no signo de Áries agora. E Que assim, dia que é? apesar Que dia 20 que é? de março. Tá. Então a gente está 20. terminando o ano, vamos entrar no ano Isso. novo. A E gente isso está é uma coisa terminando. positiva? É sempre positivo porque é como se fosse uma lua nova do ciclo da lua. O que é uma lua nova? É sempre um momento de renascimento. Então, quando a gente começa um novo ciclo, é sempre um momento que a gente tem a oportunidade de renascer. Essa é a palavra bem boa para o momento, né? E todo ano acontece isso. Todo mês acontece isso com a lua. Então, eu vejo sempre como muito positivo esse momento de início do ano astrológico, até porque é um impacto muito grande. O Sol vai entrar no signo de Áries, que é um signo de início, um signo de prospecção, um signo de luta, né? De lutar pelas coisas que a gente quer, um signo de conquista. Então é iniciar, né? É uma força. Então a gente, como está muito cansado de tudo que a gente vem vivendo, eu entendo que esse momento agora é um momento que, sabe quando você está recuperando todo o seu fôlego para realmente falar, quer saber? Vamos para um novo ciclo. Né? Só que, lógico, os eventos continuam acontecendo do jeito que está, não é que uma hora para outra para tudo, né? Mas a gente ganha uma energia extra. Então, 2021 tem uma velocidade diferente do que foi 2020, tem uma tendência de realmente andar mais para frente, ainda bem, do que foi 2020, que foi tipo, anda um passo para frente, dois para trás, né? Por quê? Foi assim, Mas por quê? 2020. Fora a pandemia e tudo, por que Porque a astrologicamente? gente tinha muita concentração no signo de Capricórnio, que é um signo de estruturação, um signo de terra, e toda a energia estava lá no signo de Capricórnio, que pede para a gente fazer as coisas com mais paciência. Você quer avançar correndo, tipo, né? Todo mundo desconfinar, depois tem que voltar para confinar de novo. Não, agora vai, volta de novo. Foi isso, o ano inteiro ainda está sendo isso, E né? este As ano? pessoas esse ano é um pouquinho diferente. A gente está com mais concentração já no outro signo sequente, que é o Aquário, que já é um signo de ar, tem outra qualidade, tem outro ritmo, né? E é uma qualidade mais ligada a projeções, para partilhas, colaborações e uma certa velocidade. Uma Tá. projeção de, sabe, de futuro. Então, essa velocidade, sabe, tentar tirar o atraso, porque muita gente realmente parou, o que muita gente não precisaria ter parado, podia ter levado seus negócios para o online, mas e a estrutura para ir para o online? Entende onde está a questão do Capricórnio? É aquela coisa, a gente vamos para o online, mas aí tem que ter estrutura, existe uma Não, e mínima as estrutura, pessoas, das né? mulheres, no caso, não sei se você viu a capa da Folha de São Paulo, no UOL, Não, hoje, não vi, não vi. falando o retrocesso que aconteceu, né, em relação aos direitos e tal, na pandemia, porque das mulheres, né? E a Sim, gente falei isso na live anterior, com a doutora Ivelise, uma mulher preta maravilhosa, advogada, lutadora, batalhadora. As mulheres pretas, elas estão no final da fila. No final da fila das mulheres. Nós somos grandes privilégios. Assim, apesar da mulher ser, né, a gente está lá embaixo, né, sem salários equivalentes, sem a mesma oportunidade na sala de reunião, enfim, sempre nós sim, estamos aquém, né? Mas a gente tem outra mulher, né, que está lá aquém. As sim, mulheres que pobres, que nunca começaram com a gente, né? A gente sim, sempre sim, sim. começou, elas sempre começaram aqui, porque não é dada nenhuma oportunidade. Você acha que, do ponto de vista astrológico e tal, o movimento do mundo tende a melhorar? Não precisa ser otimista, tá? Mas Tende, com tende. toda Não, essa foi boa essa mudança, pergunta. Tende a melhorar porque tende a criar mais consciência esse ano. Mas esse ano a gente tem desafios justamente para isso. Nós temos 3 momentos do ano
Um já foi em fevereiro, né? Outro vem em junho, depois outro vem no final do ano, com uma quadratura que fala exatamente isso aí, entre o velho e o novo. O novo são essas novas estruturas, do jeito que a gente sabe que tem que vir, com novos valores, né? Com essas novas leis, com esse novo olhar num sentido mais colaborativo, num sentido mais igualitário da sociedade no sentido geral. E isso é para onde o mundo caminha. Ou seja, o mundo está caminhando. O problema é que existe ainda um desafio esse ano das velhas estruturas quererem voltar a ter poder. Então, nós temos uma briga esse ano. Ou não voltar a ter poder, manter o poder que sempre tiveram e não se alinhar nem 1 milímetro com o que o mundo está pedindo, que é um pouco de generosidade, né? Até. Eu não sei, assim, a gente tem, então, esse ano, um ano bíblica. Super importante nisso daí. Por quê? Porque existe o choque, é um choque que não tinha o ano passado. Tá. Né? E das coisas, por exemplo, algumas empresas realmente avançaram e começaram com, por exemplo, horários de trabalho mais flexível, horário no home office. Tudo isso foi uma conquista, porque as pessoas se adaptaram, gostaram, acham que podem ter melhor qualidade de vida. Algumas empresas vão instituir isso como regra. Mas tem algumas que as próprias pessoas vão querer fazer o quê? Ah, não, vamos voltar ao que era. Então, esse choque. Porque tem coisa que foi conquistada e que não tem que voltar mais. Porque é o que o mundo está pedindo. Mudanças. Vinha pedindo mudanças, mudanças. E as empresas, as pessoas resistindo. Não, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira, né? Aí aconteceu tudo isso, foi todo mundo obrigado a sair. E algumas saídas daquela posição de conforto, daquela zona de conforto, foi melhor. Então, é conquista isso daí, tem que avançar. Melhor entre aspas, né? É isso que eu falo, acho que toda hora, não sei se eu sou muito repetitiva, é que eu sinto, né, a população que está sofrendo, no fundo, é a população pobre, porque não tem home office, não tem... não aguenta ficar em 10 pessoas numa casa. Não, mas, por exemplo, eu falo, por exemplo, de mulheres, que eu conheço muitas, que começaram a empreender. Sim, por exemplo. Sim. Né? Então, você vê, esse tipo de coisa foi um movimento, assim, gritante, um movimento forte no Brasil, um movimento que eu apoio muito, do empreendedorismo digital. E o empreendedorismo digital vai tirar muita gente dessa linha aí de pobreza. Né? E isso é uma coisa que acontece dentro de casa, e com algumas dificuldades às vezes. Já vi gente que trabalha mãe, filho, ou todo mundo, então trabalham juntos no empreendedorismo digital. Então, isso daí é um movimento muito favorável desse momento. Um movimento muito favorável. Liberta pessoas de instituições, liberta pessoas de empregos e faz as pessoas terem autonomia, liberdade e dinheiro. Tá, entende? Então, isso daí é importante ver também, porque isso faz parte dessa quadratura também. Então, qual é a quadratura? Onde estão? É Saturno e Urano. São esses dois planetas em quadratura, que é um aspecto de 90 graus, um aspecto de desafio. Né? Entendi. Você tem aí o mapinha na sua frente para virar ou não? Do jeito que você faz? A Patrícia faz lives toda semana. Não tenho. Toda quinta-feira. Que horas do Brasil? Às 5 do Brasil. 5 horas. 5 horas do Brasil. Ela faz a astrovisão, que é a análise da semana, dos astros da semana e da lua e de tudo. E fica, inclusive estão me perguntando se vai ficar gravada essa live, salva, vai ficar aqui no meu Instagram. Eu não estou colocando os comentários. Se vocês quiserem fazer uma pergunta específica, já manda a pergunta, porque daí eu subo. Bom, então qual a quadratura? Tem Saturno e Urano. Saturno e Urano. Essa quadratura também a gente já vinha mapeando ela, já sabia que o ano de 2021 era o ano da quadratura de Saturno e Urano, né? E é uma quadratura que fala exatamente disso. Uma das coisas que fala é esse desafio, né? Entre voltar aos velhos sistemas, e isso envolve todos os sistemas. Quando a gente fala sistema, tem que abranger mais, né? Sistema político, econômico, social, individual, nós temos nossos sistemas internos. E a gente também tem a tendência de voltar ao que era, em vez de avançar para o novo. Então, o novo é novas formas de trabalhar, novas formas de entregar o seu produto, novas formas de gerir sua vida, novas formas de tudo. Ou seja, as novas formas em choque com as velhas formas. O Urano são essas novas, que significam essas novas? O que é o Urano? Urano é um planeta que rege o signo de Aquário.
Então, Urano, ele está ligado, principalmente essas coisas muito rápidas, que exigem muita rapidez de adaptação, que deixa um caos a vida da gente, porque a gente não consegue a velocidade. O grande problema de Urano é que ele cria muitas vezes essa situação do caos, porque não dá tempo. A gente é muito lento perto do movimento, que é só a gente olhar simbolicamente a história do vírus. A velocidade de propagação é muito maior do que a nossa capacidade de resposta. Então, o que acontece? Quebra, né? Sistema de saúde, quebra hospitais. Esse é o processo. Então, na nossa vida também acontece isso. Urano é sempre aquele que exige muita velocidade, muita adaptação, e para isso a gente tem que soltar o velho. E a gente nunca está muito preparado para Então, soltar quando o você velho. tem um sistema que não solta a tradição, o velho, ou quer não largar privilégios, você acaba entrando em choque com esse movimento de Urano e Isso, dá o que isso. dá, Dá o que né? dá. Aqui no Brasil, pelo menos, que a gente Isso, é tá. um dos pontos. Mas também é nível mundial, não é só. Aqui o Brasil está muito intenso isso aí. Muito, muito. Você Né? não O tem Brasil é ideia. como se fosse Muito. assim, é uma coisa para se estudar à parte. Tem que estudar tudo que está acontecendo no Brasil como se fosse uma coisa à parte, porque tipo se desconectou com o resto do mundo, né? Nessa situação. Então é uma coisa à parte para estudar. Mas é isso. E É o se manter. Sagitário? O que que o Sagitário... Não, o Saturno, Sagitário. O Saturno. Saturno. Saturno é um planeta que rege toda a estrutura capricorniana, ou seja, ele foi o regente de todo o processo do ano passado, né? E ele em trânsito, né? Ou seja, ele andando aí pelo mapa da gente, ele representa um aspecto de cobrança e de disciplina. Então, mas não é de velocidade. Quando a gente fala em Saturno, nós estamos falando de algo lento que vem estruturar as coisas, reestruturar, mas num sentido negativo é aquele que vai se segurar as estruturas antigas, justamente para que o novo não chegue, né? Por quê? Porque ele é que nem o cimento. Por isso que é o Vamos pensar no... desafio, Por isso que é o obviamente por isso que é desafio. desafio, porque tem um contra o outro aí. Um brigando com o outro, é um desafio. Agora, num sentido muito positivo, a gente sempre usa, mesmo que os aspectos estejam em desafio, no caso agora, como eles dois estão, existe formas de trabalhar esse desafio de uma maneira positiva. Não significa que porque está em quadratura é ruim. Significa que porque está em quadratura é difícil, é um desafio, às vezes muitos bloqueios, mas a gente pode usar esse aspecto, né? E o aspecto de usar é estruturar o novo. Ou seja, em vez de ficar pegado à questão do velho, pega as suas novas coisas, ou seja, as pessoas que fizeram movimentos novos, né? Muita gente foi embora de São Paulo, por exemplo. Descobriram que dá para morar no interior e trabalhar online, em vez de voltar à cidade, ter aquela vida de 4 horas no trânsito, né? Essas pessoas que fizeram esse movimento, vai para frente, não volta, vai para continua o movimento, entende? Então, isso também é o lado bom. Saturno é a nossa força do esqueleto. Então, nós precisamos de Saturno para estruturar qualquer coisa. Se eu quero uma regra nova, eu preciso ter o quê? Saturno para estruturar essa regra. Eu preciso ter disciplina e responsabilidade, palavras de Saturno, para aquilo ter um benefício para todo mundo, para a sociedade. Isso é Saturno também. Então, Saturno é o cobrador, né? Ele é o cobrador das coisas também. Ele é um auditor, na verdade, né? Mas ele é aquele que vai te segurar para que você não mude rápido. Porque ele mantém, ele conserva. Ele é o nosso esqueleto. Se não fosse o esqueleto, a gente não ficava de pé, mas o esqueleto é duro. Ele é o osso. O osso tem que ser bem duro, porque se for mole, a gente está ferrado, né? A gente começa a quebrar. Então, estrutura é uma palavra de rigidez. É uma palavra que indica já uma questão de você se manter ali, segurar ali. Mas quando você se torna extremamente rígido e apegado, você não aceita o novo. Tá, e aí você Tá? fica lá atrás, né? Você Então fica lá quem tá atrás. ali, faço ou não faço, segue em frente, Segue em vai frente. e cria a estrutura que Saturno pede para a Isso. gente Isso, para conseguir ter avançar. mais Então, força. novas ideias, novas formas, principalmente, agora vamos já especificar, nas questões do trabalho. Urano está num signo hoje que é o signo dos valores do trabalho. Então, as questões de valores do trabalho é o que mais está Qual pegando. signo? Qual Touro, signo? Touro. touro. E o financeiro, então as instituições bancárias, a forma de trocar dinheiro, por exemplo. Tem gente fazendo sistemas de troca. Não estão usando Sim, dinheiro, estão trocando coisas. Isso é Urano em touro.
Isso Tá. é um sistema novo que vem vindo, que pode ser a nova moedas novas, pode ser essas Sim. criptomoedas, essas coisas Moedas todas, e tal. pode ser, né? Formas de valorizar as coisas, mas está mudando as formas de se relacionar também. E aí nós entramos no nosso tema bem focado de Vênus, porque Hum. Touro é o signo regido por Vênus. Então, indiretamente, essa questão dos valores que levam a parte mais do feminino está muito forte. As mulheres estão tomando muita força. Se olharem para frente, se ficarem também muito apegados às questões do passado, perde esse bonde. Então a gente tem que olhar o que tem de bom nesse novo sistema. Exemplo, o lance que eu falei antes. O que tem de bom no empreendedorismo digital que pode auxiliar mulheres? Entende? Tem muita mulher que pode se dar muito bem, justamente porque tem outro tipo de vida, de ritmo, de criança, tem que tomar conta de filho, essas coisas, casa, filho. Então, é uma alternativa profissional. É uma grande alternativa profissional e para muitas mulheres. Então, pronto, as mulheres se beneficiam muito desse momento, vamos dizer assim, tecnológico. As mulheres se beneficiam muito, fora fazer várias coisas ao mesmo tempo. Até porque muitas já tinham esse movimento de vender creme, de vender, né, Exatamente. roupa, É, é, mas é. isso não estava na internet, né? Umas entravam, saíam, mas agora é Agora nítido pode que virar tem um que... negócio, entende? Agora você pode realmente ter um negócio de forma saturnina, ou seja, com disciplina, com uma estrutura, né? Realmente estrutura. E o que que precisa, na verdade? Poucas coisas perto de anos atrás, quando você ia abrir uma empresa. Então, hoje, uma Sim, estrutura digital é muito pequena perto do que se precisava é. antigamente para criar uma empresa, Eu entende? sempre dou esse exemplo, que é assim, ó, Olha lá, olha lá. isso daqui você compra no Magazine Luiza lá, é por, sei lá, tem uns caros, né? Mas você acha R$ 100 Sim, uma pequenininha R$ 100, aqui. é. Todo o Um conteúdo que eu telefone, coloco na uma TV, luz. muito do conteúdo eu gravo no meu pau de selfie. E eu faço questão de mostrar porque as pessoas não acreditam, entendeu? Mas quando elas Exatamente. veem que é possível, né? Por mais Isso, que eu seja uma isso. pessoa da TV, de repente eu tô fazendo uma coisa totalmente diferente com um pau de selfie que você compra na esquina, né? Então isso ajuda a empoderar as pessoas a acreditarem que elas conseguem também, né? E Exatamente, a mãe da exatamente. Lili, que trabalha comigo, né? Com você também e tal, Sim. ela tem uma loja no interior e sabe o que ela tá fazendo? Ela tá fazendo lives e sabe, tipo, aquela shopping, né? Como que chamava aquele. Que Shop mostrava Tour. roupa? Shop Tour. Shop Tour. Ela tá fazendo tipo isso, tá dando um mau resultado. Então, assim, tem a tia dela, sei lá, aí elas vão pegando, essa aqui, R$ 50, essa aqui não sei o quê. Olha, você para aí, porque as pessoas vão mandando na hora e vão querendo comprar. Então, assim, imagina, antes você precisava pagar para estar no, né? É claro que você tem uma Exatamente. coisa de mecânica de distribuição aqui e tal, mas eu concordo com você que se você tiver mais entendendo o processo, pode ser que seja muito melhor no futuro, Muito. E, a e as médio. assistentes, por exemplo? Né? E o É, campo dos assistentes dentro desse campo? Então, por nova exemplo, a profissão gente dos é assistentes empreendedora, é uma virtuais. nova profissão, né? Então, é uma nova profissão. Os consultores, o pessoal que começou a atender online, não atendia, agora atende online. Tudo isso é campo de trabalho. Então, Pode não mas ser um isso emprego, é mas é campo de Urano. Essa, trabalho. É essa, Urano. essa É mudança Urano. nos formatos. Eu faço assim que eu quero que apareça aqui. Essa mudança nos formatos tem a ver com Urano. Sim, tem a ver com Urano, tem a ver com essa questão do aquário, né? Onde o Tá. Saturno está. Então, olha que interessante. Saturno está em quadratura com Urano, mas ele está no signo de Aquário, Hum, que é o signo que Urano rege. tá. Então, apesar de haver um desafio, por isso que eu falo que a gente tem que olhar o lado bom desse desafio. Em vez da gente ficar na briga entre velho e novo, ficar brigando, pega essa energia, porque é uma baita energia, a quadratura é sempre uma energia de muito impacto, e usa essa energia. Olha que diferente do que a gente ficar brigando. Velho, novo, velho, novo. Não, pega e vai para frente e usa a energia da quadratura para estruturar as novas coisas da sua vida. Seja ela o que Entendi. for, Do entende? ponto de Novas vista decisões.
no ponto de vista feminino, tipo, eu fico muito, eu fico mal mesmo quando eu vejo notícias como a de hoje, de retrocesso, de causas femininas, por causa de pandemia. A gente sabe que acontece, aumentou a violência doméstica, mas é, o que você está falando é meio que ver, né? Chora, mas entende que é preciso você tá trabalhando por isso, estrutura e Sim. vai em frente, mais ou menos. Muitos dos problemas, Maria, principalmente os de aumento de violência doméstica, sim, é verdade, aconteceu, isso aí é fato, né? O ano Acontece. inteiro, não só no Brasil, aqui também, acho que no mundo todo. Porque as pessoas ficaram em casa, as pessoas que já tinham problemas assim, só ficou em último grau aquilo, Evidência. então, em evidência, Então, né? Mas o que que acontece? Muita gente tem esses problemas, Maria, muita mulher também, pela questão da dependência financeira, né? não, A eu dependência sei, é financeira. que Então, Urano em Touro é um planeta que liberta as pessoas nessa questão da dependência financeira. Ele é libertador. Ele é outro aspecto de Urano. Libertador. Então, uma das coisas que a gente tem que ir para frente, começar a buscar, é a independência financeira. Entende? Em todos os aspectos. Primeiro, o céu está ajudando. Já começa aí. O céu está ajudando as pessoas que estão buscando se libertar financeiramente. Então, não depender de, por exemplo, a instituição para te dar um trabalho, criar o seu próprio trabalho, é uma forma, né? Mais autonomia, mais liberdade. Isso é Urano. E Urano está num signo tradicional e conservador, que é o Touro. Então, ele está fazendo o quê? Uma revolução nessas áreas da vida. É o que ele vem fazendo. Então, se a gente entender que ele está fazendo isso, ele vai continuar, ele não vai parar, ele não vai voltar, não. Ele vai continuar no signo de Touro e vai continuar fazendo isso até 2020 e tantos. Ou seja, a gente tem anos pela frente nessa força uraniana. Então, se a gente entendi. entender isso, é o caminho que a gente tem que seguir, entendeu? É o caminho que a gente E deveria, que quem eu não acho se que fica mais. sente, e quem não se sente, quem não gosta do novo? Aí é complicado, né? Quem não gosta, quem não gosta do novo, porque assim, a vida, ela vai Porque para é um frente, ela não movimento do volta, céu né? mesmo que está É um pedindo, movimento da natureza. da A natureza. natureza Tá? faz isso todo o tempo todo, né? Não tem jeito. Nosso corpo faz isso, nossa célula não é a mesma de, sei lá quantos anos atrás, não é. O nosso corpo muda, então nós não temos esse controle. A natureza faz isso o tempo todo. Nós, quando a gente observa isso, e se a gente se alinhar isso, a gente ganha uma força, um poder. E para as mulheres é mais fácil, porque é mais fácil estar sintonizada com a natureza. Agora, se a gente resiste, então imagina essa resistência. Não, eu não saio, não, eu não gosto, não, eu não quero aprender. Imagina, nós temos a capacidade, Aquário fala da mente superior, né? O signo onde está Saturno. Então é o momento de aprender novas coisas, é o momento de sair da estagnação, é o momento de ir para frente. Então, quando a gente evita fazer isso e você fala, não, eu não posso, ou se não se limita, né? Outra coisa de Saturno. Ah, não tenho idade. Já vi muito isso. Não tenho idade. Ah, não dá Eu ouço mais. isso Ah, porque todo já foi dia. minha época. Já escutou essa, né? Já foi minha época. Então, esses movimentos acabaram. Não existe mais isso. Mas Não, ainda está na cabeça das pessoas. existe uma parte, o que você está falando aqui é que não está alinhado com o que a natureza está pedindo. Então, Sim, provavelmente as pessoas vão sofrer mais, vão né? sofrer mais, né? Vão sofrer, mas é inevitável. Não tem mais volta. Então, essa ideia é muito importante. Não tem mais volta. E é legal, isso que quando eu falo essas coisas, não é no sentido catastrófico. Não é no Não, mensageiro do assim, apocalipse, não, gente, é no sentido muito bom. Porque quando a gente entende que a vida, ela evolui sempre. A gente pode não querer não, mas não adianta nada, porque ela não vai pedir sua licença. A vida não vai pedir licença para falar, sabe o que que é? É melhor parar o tempo na sua vida, não vamos parar o tempo. Não vai acontecer isso. A vida vai avançar. Então, quando você gosta de avançar, tudo fica melhor, porque você fala, pô, eu tô com a vida, né? Eu tô indo com ela. Eu não tô indo contra ela. E quando você faz isso, melhora tudo. Melhora a sua saúde, melhora a pele, melhora tudo. Porque você, apesar das dificuldades do novo, porque para todo mundo é difícil, a gente está sim. aberto. E quando você abre a mente, a vida começa a trazer para você, porque você deu espaço para vir o novo. Quando você fica resistente, você não está dando espaço para esse novo acontecer. Pronto,
é um dos problemas de ter uma crença muito rígida, muito ali falar, por exemplo, não posso, já não tenho idade para. Ninguém tem que dizer isso aí pra gente, né? Nós podemos aprender até o último suspiro de vida. Ah, ainda bem. Quero Entende? aprender, quero O que aprender limita o até homem? Limita a mente do homem, a é. nossa mente que limita a gente, entende? E Esse é um dos problemas. Patrícia, você ia falar da Vênus, né? Que tem a ver com Sim. o feminino, com o dia de hoje e tal. O que que a gente pode falar? Então, a gente tem alguns símbolos dentro do mapa que podem nos dar informação um pouquinho mais precisa de como é essa questão da energia feminina, da forma, né, feminina. Não é só Vênus, mas Vênus é muito importante, porque é uma representação, o planeta, né, uma representação do nosso potencial de relacionamento afetivo, tá? E Lua representa o nosso emocional. Então, são dois símbolos no mapa muito importantes quando a gente analisa esse código, vou usar essa palavra, né? Esse código que está dentro de nós com relação ao amor, com relação a como a gente nutre, né? Nutre os relacionamentos e como a gente expressa o afeto. Esse é um ponto do lado pessoal da Mas nossa não vida, tem a ver Vênus. com. Não é relacionamento, é o amor com relação ao mundo, à coletividade. Pode ser ampliado assim? Depende de como está Vênus no mapa da pessoa, né? Mas normalmente a gente quando fala de amor, de potencial de amor, é qual a sua capacidade de amar. É a nossa capacidade interna de amar. Então, se existe dificuldades individual, vai ter dificuldades coletivas. Não tem muito como separar. Se existe, por exemplo, muito desafio com Vênus e Lua no mapa, vai haver dificuldades relacionais e vai haver dificuldades sociais. Porque relação é uma coisa, a gente se relaciona com pessoas, seja do ponto de vista afetivo, profissional, familiar ou coletivo. Então, Entende? mas o desafio, vendo esses movimentos de Vênus e Não, planetas vem do mais. mapa natal, vem do próprio mapa da pessoa. Então, no nosso mapa, nós temos esse símbolo. Então, isso é Então, importante. mas como a gente não tem o mapa de cada pessoa aqui, como a gente distribui isso falando um pouco mais do coletivo? Então, do ponto de vista coletivo, nós estamos agora numa fase ótima para perceber essas coisas todas que a gente está falando. Porque nós temos Vênus andando no signo de Peixes, tá? Então, estamos numa fase muito boa para ficar mais sensível a esse nosso alto valor. Peixes, Outra coisa venusiana, alto valor. poetas. Autoestima, alto valor, essa capacidade de se valorizar. Muitas vezes a gente quer que o outro nos valorize. A gente quer que o mundo valorize. Mas a própria pessoa não se valoriza. Então, não vai ter ninguém te valorizando se a gente não se valorizar primeiro. Isso é Com o alto valor. certeza. Isso é Por isso que eu Vênus. Isso falo, é ó, Vênus. sou uma gata mesmo, tô bombando, tenho 49, me sentindo maravilhosa. Não é A gente verdade, eu precisa brinco com essas disso. coisas, mas o poder vem da. É que eu acho que a gente é tão, né, principalmente as mulheres, achatada, que você acaba não acreditando, tem um subconsciente que não acredita, sabe? Então é Outra bom coisa reafirmar. importante de Vênus, preocupação com o que os outros pensam. Então, tudo que eu estou falando agora é Vênus, tá? É Vênus, é isso no nosso mapa. No céu, Vênus também está lá, e agora está em Peixes. Está dando para nós, está muito bem. Em Peixes, Vênus fica exaltada. Vênus fica numa posição de exaltação, significa na potência máxima de Vênus. Os assuntos venusianos estão em pauta agora. Os Das assuntos mulheres, o feminino, das tudo que é mulheres do feminino. feminino, nesse Tá? Pode momento. até ser no homem o lado feminino, o que ele, né? Afetivo, sim, Tá. relacional, afetivo, tá? Porque o homem tem esse código interno, ou seja, ele tem uma atração por um símbolo feminino. Esse símbolo feminino vai ter a ver com Vênus, Lua do mapa dele, né? E Vênus no céu agora tá lá no signo de Peixes, que é um signo que sensibiliza para valores humanos, por exemplo, para as questões da humanidade, para as questões de compreender compaixão. A gente está num momento muito positivo para ter compaixão agora, tá? Porque não é porque é o Dia das Mulheres hoje, é porque Vênus está em Peixes. Entendi. Podia ser o Dia das Mulheres e Vênus não estar em Peixes, mas o fato de estar em Peixes é que potencializa a função de Vênus na nossa vida,
tá? E isso é ótimo, porque do ponto de vista pessoal, a gente pode perceber melhor onde é que a gente não está se valorizando. Por onde é que a gente não está dando nutrindo, né, os nossos sentimentos. Dá pra gente perceber que o que nós estamos fazendo que a gente não gosta, porque todos os nossos gostos têm a ver com Vênus também. Então Vênus rege também nosso querer, né, os gostos, os prazeres. Então tem coisa que não dá prazer pra gente, a gente fica fazendo, né? E quem sabe mudar isso? Por que não dá para mudar? Já que o tempo está pedindo mudança, Vênus está em peixes, sensibilizando, é possível a gente perceber melhor as coisas. Esse código. Perceber, por exemplo, que a gente se relaciona com pessoas que têm Vênus em outros signos. Então, muitas vezes a gente fala assim, ele não gosta de mim. Mas será? Ou nós temos um código, isso é muito importante nas relações interpessoais. O pessoal fala assim, ele não gosta de mim. Será? Às vezes, a forma daquela pessoa manifestar o afeto é diferente da sua. Então, no código da pessoa, sim, está dando amor. No meu, não. E agora? Então, compreender isso é uma mais-valia nas relações interpessoais. Pode ter certeza que isso faz melhorar a qualidade. Então, nós estamos numa época de melhoria de qualidade relacional, se você sintonizar. Se a gente sintonizar essa Vênus em peixes. Sintoniza Vênus em Então, peixes. assim, eu poderia dizer que é um momento mais propício para... Não mais propício, mas um momento positivo para desenvolver relações até? Para investir? Sim, para aprofundar relações, para conectar pessoas, né? Conectar. Outra coisa importante, profissionalmente, essa posição de Vênus favorece todo tipo de relacionamento na rede social. Então, o pessoal que, por exemplo, usa os aplicativos, pode encontrar realmente uma pessoa significativa no aplicativo. Vamos entrar tá? nos aplicativos. Pode encontrar. Por quê? Porque tá vendo essa sintonia. É como se fosse uma sincronicidade. Entendi. Sincronicidade é uma palavra. É o movimento do universo, né? Ajudando. Conspirando, ajudando. Tá. Né? Agora, é importante a gente sintonizar, ou seja, sintonizar com esses aspectos, né? Como é que eu estou lidando com a minha relação, como eu busco relações, como eu faço esse movimento. Por quê? Porque esse é o assunto de Vênus. E profissionalmente, Vênus rege as vendas. Então, o pessoal que vende coisas, né? Todo mundo vende. E se vende também, porque a gente precisa vender nossa imagem. Sim. Então, até isso, a gente está com favorecimento com esse Vênus em peixes. Até isso, né? A pessoa mudar a estratégia de venda, né? Rever essa questão, sentir melhor como é que tá, né? Se tá indo para o caminho, se é daquele jeito, por que não mudar alguma coisa? Porque vai ficar mais efetivo. Se a gente modificar e se alinhar melhor com Vênus em peixes, nós vamos usar melhor, por exemplo, a rede social para vender. Vamos usar a rede social de forma melhor, mais efetiva, com mais qualidade, né? E vai então aproveitar melhor esse Vênus em peixes. E isso, Maria, também vai ser a condição do mapa do ano que vai entrar. Então, Vênus que entra dia 20 de março. O ano astrológico, para quem está chegando agora, né? Isso. O ano astrológico, a virada de ano acontece agora, não é dia 31 de dezembro. Isso, que é quando o Sol ingressa em Áries. E esse mapa, e todo ano tem um mapa novo, né? O mapa daquele ano. E Vênus vai ser fundamental o ano inteiro. Por isso que a gente está com mais esperança. Eu falo a gente porque eu já vi outros astrólogos também com a mesma visão que a minha, tá? Mas eu também vi outros astrólogos com outras visões. Mas assim, a maioria está vendo um aspecto mais positivo, mais facilitador, porque Vênus é também um planeta que é considerado o pequeno benéfico do zodíaco. Então é um planeta positivo. Os aspectos de Vênus são sempre trazem favorecimento, trazem facilidade, fazem as coisas fluírem de uma forma mais positiva agora estando em peixes. E isso é uma marca do mapa do ano, que não tinha o ano passado. Então, por isso que eu entendo esse 2021 com mais oportunidades de crescimento do que foi o 2020, que foi esse choque, né? 2020 é um choque, é como se fosse um ano ruptivo, né? E como a astrologia vê, né? No caso, interpretada por você, porque assim, a gente teve uma piora, né? Na pandemia, e Sim. voltamos meio que, a gente tá um ano aí,
e tivemos que voltar tudo meio que a estaca zero. Como que seria um movimento de propulsão mesmo, de progresso, assim? Porque você falou de esperança e tal, né? A gente aqui no Brasil, por causa das vacinas, tudo demorado, e porque ninguém se alinha, né? Enfim. Então, não vou dar detalhes, mas, enfim. É, existe essa positividade. Eu sei que eu estou querendo achar respostas, mas que a gente só tá vendo, a gente tá vendo muito o negativo, porque O assim, lado é o que ruim, todo mundo vive todo dia. Então, você sai no supermercado, as pessoas pedem, assim, tá difícil, tá tá bem difícil. difícil. Mas Isso porque olha, eu sou uma pessoa privilegiada que estou aqui do lado da Paulista, né? Então, mas sim, eu estou acompanhando, tá difícil. Mas olha, em relação a esse negócio de quando que sai, né? Quando a gente consegue enxergar. Eu estou em Portugal e eu também estou vivendo o lockdown desde janeiro. Então nós também tivemos um baita retrocesso no final do ano, né? Aconteceu a mesma coisa, a turma veio a tal do vamos desconfinar na época de Natal, né? Todo mundo foi, aglomerou nas casas, porque não podia sair, não podia ir nos restaurantes, que tinha restrição de horário. Não adiantou nada, porque todo mundo foi para onde? Para as casas. O então, que pelo que eu tô aconteceu? vendo, posso fazer uma brincadeira? Pelo que eu tô Pode. vendo, é melhor arranjar um relacionamento online, todo mundo fazer o teste, se juntar e pode ser que seja mais fácil. É, Paty, Maria, porque assim, o mundo está ainda vivendo isso. Se a gente olhar, eu acompanho muitos números de todo mundo, né? Tô aqui na Europa, tô vendo todo mundo. E assim, tá nós estamos, então, mas Portugal como tá que a com gente vê? Você restrição, o falou, o ano de Brasil. 2021 vai ser mais positivo que o ano de 2020. Eu entendo todo esse processo das pessoas entenderem melhor, assim, formatos de trabalho, isso e aquilo. Mas você falou de desafios também, momentos de desafios, que tem Sim, mais dois momentos importantes até o nessa. fim. Então, o ano inteiro ainda tá assim. A gente não pode falar assim, ah, nós vamos nos livrar desse problema esse ano. Eu não acho, Então, mas do entende? ponto de vista astrológico, quais são os momentos que a gente pode que tem pode ter um avanço, que existe uma positividade no Esse céu? primeiro semestre já inicia o ano com isso. A gente inicia o ano com esse mapa. Depois, quando vier maio, abril e maio, existe como se fosse assim, sabe aquele respiro? Existe um respiro, inclusive em relação a tecnologias de vacina mesmo, vacina, remédios, tá? Então, deve vir alguma coisa agora nesse primeiro semestre, porque Júpiter vai entrar em peixes, depois vai voltar. Quando ele entrar em peixes, como se fosse esse alívio, né? E Que acredito Júpiter que quer dizer? Que o Júpiter está fazendo aí? Júpiter é outro benéfico do zodíaco, então ele é o grande benéfico do zodíaco, né? Ele é o grande protetor, é um planeta que fala sobre crescimento, sobre esperança, sobre desenvolvimento. E quando ele entra em Peixes, ele fica bem, porque Peixes também deixa Júpiter bem, igual Vênus. Então esse signo de Peixes para Vênus, para Júpiter, ele é muito bom, muito bom. E isso nós vamos ter também nesse primeiro semestre. Então eu acredito que venham oportunidades, mas o grande problema das pessoas é estar afinizado com o lado ruim mesmo. Porque a gente está só vendo coisa ruim. A gente só está se ligando em coisas negativas. Não adianta. Tá, é um bombardeio tão grande que está muito difícil olhar para o outro lado. Esses sinais do céu dizem assim, ó, tem sempre coisas boas aí. A gente precisa encontrá-las. Tem que olhar. Não tem como olhar só para o lado ruim. Eu sei que é difícil. Eu sei que é difícil porque a gente olha para o lado, acontece uma desgraça. Olha para o outro, desgraça. É difícil, né? Mas também, se a gente parar e só olhar para isso, a gente fica num estado o quê? Concentrado no que é ruim. E Entendi. existe o outro lado. E se você não olha o outro lado, tá passando. Então, esse outro lado são as esperanças, são as oportunidades, é a possibilidade de crescimento que vem junto com essa posição de Júpiter, né? Depois volta, no segundo semestre, Júpiter, tudo bem, volta. Anda de novo, volta lá pro signo de Aquário. Mas esse pedaço do primeiro semestre, depois que virar o ano, eu acho que é uma esperança, é um alento, mas não pode ser uma esperança de ilusão. Isso é uma coisa importante. Não é aquele negócio assim, ah, agora vai acabar tudo e pronto, eu não vou Não, fazer nada. entendi. Não É que pode, né? eu entendi. Se tiver que alavancar e dar uma É agora. força de trabalho ou pessoal, ou no seu trabalho profissional, é agora que você está mais
que o Isso. universo está mais Por exemplo, alinhado nesse primeiro eu estou semestre, atendendo tá? um grupo aí de executivas, atendo bastante gente que está nesse momento, por causa dessas energias positivas, prospectando um novo trabalho. Em meio a esse caos que nós estamos vivendo, Hum, elas entraram nesse alinhamento, estão buscando uma nova carreira, uma nova. Tem gente buscando nova carreira mesmo, novo setor. Tem gente buscando novas empresas, tem gente começando negócio. Então, entende? São movimentos contrários a esse, não só o negacionismo, mas contrário ao lado negativo das pessoas. Porque essas pessoas estão cheias de esperança, estão fazendo um movimento e o universo está respondendo positivamente. tá. Então, o que acontece? Às vezes você, por causa de tudo isso, a gente fala assim, vou parar, melhor não fazer, vou esperar. E aí está um problema. Então é assim, tá acontecendo coisas ruins? Está. Mas tá acontecendo coisas boas? Está. Então eu tenho que escolher o que eu faço. Se eu ficar parada, eu só vou ficar vendo o lado que é muito ruim de tudo, né? Porque isso é o que mais nós estamos vendo, isso não vai de uma hora para outra acabar. Mas e as outras coisas? Tem que olhar para as outras coisas, senão acabou a esperança, acabou tudo, né? Então esse é outro lado de Júpiter. Acabou a fé e acabou a esperança, acabou o crescimento. Certo. Nós temos que renovar essa Tá. energia, né? Então, se tiver que alavancar, botar energia mesmo, é agora, a partir do dia 20 de março, até Com essa virada aí desse é, mapa, com mais força, o olhar para primeiro frente. semestre. Isso aí. Quais são os momentos que a gente tem que se blindar mais, até das notícias negativas, do negativo, tentar, porque existe um movimento astrológico dos astros que vai chamar a atenção e que pode tumultuar. Junho e julho. Junho e julho. Então, assim, março, abril, maio, a gente tem esse novo ano chegando, a energia entrando. Mas aí, junho, nós temos novamente a quadratura de Qual Saturno e quadratura? Urano. A Ah, quadratura de Saturno. Saturno e Urano. Aí temos de novo essa quadratura. Ela aconteceu em fevereiro e ela acontece novamente em junho. Então, junho e julho, acho que ainda tem aí uns sacodes. E depois no Natal, 24 Pô, de dezembro, também nós temos essa 24 quadratura. de dezembro? Tem a quadratura também. Então, você percebe, Maria, que nós temos, é uma tônica do ano. É como se eu estivesse falando, olha, existe um negócio que está bombando assim, sabe? Que tá em ritmo de, como se fosse um programa de computador rodando direto, sem parada, né? E tem 3 momentos do ano que isso fica um pouco mais gritante, né? E aí, o que a gente tem que entender? Que esses momentos, quando eles chegam, são não é que acontece alguma coisa, nem sempre uma quadratura no céu, naquele dia que faz a quadratura, vai acontecer alguma coisa, mas o momento fica um momento de retrocesso, como se fosse isso aí, parece que é um retrocesso, gente querendo avançar, gente querendo voltar, e dá o choque, né? É a Tá. mesma coisa o carro, se eu ligo lá, como é que puxo o freio de mão e fico acelerando, eu vou quebrar o carro, não é Hum, isso? É a hum. mesma coisa essa quadratura, entendeu? Tem o Deixa eu mesmo, perguntar o um mesmo negócio que símbolo. tem a ver com o dinheiro das pessoas. Não sei se é possível falar sobre isso, porque sempre quando você analisa meu mapa, você analisa uns meses, ó, cuidado aqui de soltar muito aqui, não sei o quê. Existe algum quadro aí no céu que fale de para a gente segurar as coisas, assim, não sei. Teria que. Não, é assim, Mapa a mapa, né? se eu trabalhasse mais, por exemplo, se o meu olhar fosse de astrologia mundial, talvez eu te respondesse melhor, mas eu não estudo astrologia mundial, eu tenho um panorama e depois sempre foco no mapa individual. O que dá para falar, e isso dá para falar mesmo com toda segurança, é que Urano no signo de Touro, ele mexe na parte financeira da gente. Ele pede renovações na maneira de cuidar do seu dinheiro. Ou seja, ele pede para que a gente estude o nosso dinheiro. Tá. Esse é um dos pontos, tá? Então, estudar o seu dinheiro, ou seja, né, porque a gente não faz isso, nós não temos educação Não. financeira nas escolas, é um horror, não Ainda tem. mais pessoas assim agora até né, tá começando, tem no YouTube, muita coisa de graça e tal. Mas a nossa geração não viveu esse bom de Não, nós educação não financeira. vivemos, a Então, gente não sabe cuidar, a gente fica à mercê, é como se fosse assim, a gente está à mercê, nosso dinheiro, aí você põe na é poupança, a gente porque sabe que ganha-se muito investimento é pouco pior. também, né? Ganha-se muito pouco, né, Patrícia?
Essa é a Então a gente realidade. não sabe lidar muito bem, né, com a questão do dinheiro. E isso tem a ver com Vênus, tem a ver com o signo planeta que rege Touro. E Vênus fala sobre valor, Vênus fala sobre o lado financeiro, e nós estamos com essa proposta o ano inteiro, forte, de mudar as coisas nessa questão do ganhar, da autonomia, da liberdade, e depois diversificar esse dinheiro. Né? A gente fala assim, mas precisa ter um monte de dinheiro para investir? Não, a gente sabe que não precisa. Mas a gente não aprendeu isso. Hum. Porque a nossa ideia é que precisa ter um monte de fundos de dinheiro para ser um investidor. A gente está É vendo hoje na porque no internet que Brasil, não. aqui bem mais difícil. Se a gente, existe uma avaliação, porque assim, vai ocorrer uma grande mudança digital, né? Talvez a maior Sim, mudança de todos já, os já tempos tá, já nos tá. próximos. Mas nos próximos 5 anos vai acontecer muita mudança, porque o processo de digitalização ele vai se intensificar de uma forma absurda, né? Absurdo. Já começa, mas assim, quando a gente fala com o celular, ou quando a gente tem o totem que você tem que ir lá, né? É, Sim. tem alguma previsão astrológica aí dos próximos 5 ou não? Aqui a mesma que aconteceu a mesma que aconteceu em 2019, quando esse Urano entrou em Touro. É revolução em cima de revolução. Não, nem vou usar essa palavra, vou usar renovação. É renovação em cima dessa parte todinha de estruturas. Então, é o que você falou, vai ter bastante, é uma continuidade, não existe, eu não vejo isso, uma É, previsão, por exemplo, sabe, é aquele mês, é uma continuidade, desde março de 2019. Se você olhar, se a gente fizesse um estudo histórico, desde março de 2019, a gente está vendo altos avanços, né? Até em Marte nós chegamos. Olha então, isso. loucura, né? Nós chegamos em Gente, Marte, tá lá em Marte. a- Entende? Então, vai acontecer nos próximos anos, talvez essa história, por exemplo, o turismo espacial venha a ser uma realidade, de verdade, já estão até trabalhando porque para as pessoas isso. vão querer sair daqui, quem puder pagar, vai querer Vai. sair Então vai daqui. querer, vai isso, turismo espacial, mais satélites vão ficar em órbita, outros países vão entrar nessa corrida. Então, essa questão da tecnologia não tem mais volta, né? O pessoal que imagina que poderia ter uma volta, não tem, é só ir para frente. Então, o que a gente tem que fazer? Entender como usar, como não ficar maluco, né? Porque senão a gente também fica maluco. Saber dosar essas coisas entre a vida, por exemplo, pessoal, a sua vida de contato presencial e a Hum. sua vida online, né? Mas tem que usufruir. É uma coisa que tem que usufruir. Mais gente vai ter internet. Hoje quase o mundo inteiro tem internet, mas mais gente vai ter. Os que não têm vão ter. Vai ficar mais acessível. Os aparelhos telefônicos provavelmente vão ficar mais baratos. Então, isso é uma tendência Hum. mundial. E é uma Se tendência para pudesse os próximos amarrar, anos. se você, para amarrar tudo, assim, uma última consideração, que é para a gente finalizar, o que você gostaria de falar? Olha, eu acho que eu quero deixar essa mensagem que eu falei um pouquinho no começo da gente enquanto mulher, vamos falar isso agora para as mulheres, eu sei que tem homens também aqui, mas vamos pensar na questão feminina, né? Para a gente ir para frente. É olhar para frente e o que podemos fazer com aquilo que é novo, com aquilo que está nas nossas mãos, para não fazer o movimento de olhar para trás. Isso eu já falei algumas vezes isso, mas eu acho que isso é agora a gente tem que fazer isso mesmo. Não dá para olhar o que foi, o que não sei. Não, vamos para frente, vamos olhar para frente e acreditar nas possibilidades, porque elas estão aí, a gente tem que conectá-las. Eu acho que é isso. Maravilha. A Patrícia, ela tem um perfil próprio para negócios, né? Astrologia para negócios. Ela é professora de vários cursos que forma astrólogos e toda quinta, às 5 horas da tarde, ela tem a Astrovisão, que eu acho muito interessante, que é basicamente o que ela fez aqui, só que uma visão da semana, analisando tudo que Sim, está potencializado, os desafios da semana. Eu acho muito legal. exatamente. Semana a semana, né? É. Paty, deixa eu fazer a foto Muito aqui, pra obrigada. gente ter. Ó, olha direitinho. Dois e. Peraí. Tá. Um, dois e. Pronto, eu te mando. E
Feliz Dia da Mulher, querida. Obrigada, ó, muito Vibra... obrigada pelo convite, adorei estar aqui, é sempre uma Nossa, eu delícia. adoro. Você sabe que eu Adoro. adoro, né? Eu pergunto 30 vezes a mesma coisa, eu não sei, eu esqueço, né? Já discuti. Imagina, você não pergunta 30 vezes a mesma coisa, é Sim, sempre diferente. eu tô Mas é isso, feliz Dia da Mulher, viu? Muita E a gente saudade de precisa você. fazer esses próximos 3 meses, os caminhos dos próximos 3 meses aí, Sim, vamos fazer da isso, minha nossa consultoria. empresa. Tá bom, vamos fazer. Beijo, Um querida. beijo. Vou salvar a Tchau. live, tá? Já te mando. Beijo. Tá bem. Tchau. Agora, a próxima live é às 8 da noite. Só que eu... vai ter, tá no Instagram simultaneamente. Vai ser uma live que estará em vídeo, muita coisa em vídeo no YouTube. Então vai lá, já se cadastra, que é Dia da Mulher, desafios dos próximos 5 anos da mulher, mas vai ser bem positiva a live. Acho que você vai se encher de energia quem assistir. Beijo, Paty. Beijo. Tchau, Tchau, tchau. gente.